Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na sua família. Bom, hoje não ia ter vídeo, porque situações delicadas da vida, né? Aí eu pensei, não importa como eu esteja me sentindo, o Evangelho sempre tem que ser pregado, independente de como eu esteja. Antes de começarmos, eu queria pedir oração aos irmãos pela minha irmã. Ela está passando por um problema muito sério, extremamente sério, e ela tentou o suicídio. Até onde eu sei, nesse presente momento, ela está internada no hospital porque tentou fazer isso. Não tive mais nenhuma notícia depois disso. Ela não me responde, não me atende e ela mora em outro estado. E eu não sei mais o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. Então peço oração. O nome dela é Clícia, tá? Bom, e o tema de hoje, ele é assim: Novo Testamento defendendo a guarda da lei. Infelizmente, muitos cristãos legais, sinceros, de Deus, não vou tirar o mérito, são pessoas íntegras, corretas, só que ainda não têm a luz suficiente para compreender esse tema. Então vamos ver o que esse maravilhoso tema tem a nos ensinar. Primeiro, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo falando sobre a lei. Vamos ver. Mateus 5, 17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Em algumas versões, esse destruir está escrito abolir. Então Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio obedecer. Cumprir, obedecer, é guardar. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, o que Jesus está dizendo? Que a lei vai estar válida até quando o novo céu e a nova terra não estiverem sendo criados. Até onde eu sei, o céu e a terra não passaram. Até onde eu sei. Se eu perdi esse fenômeno, eu não moro na terra. Então é isso que temos que atender. Infelizmente, muitas pessoas, quando vão explicar isso aqui, só pegam o final. Eu não consigo entender porque as pessoas cortam o versículo ou tiram de contexto o versículo. Eu não consigo entender. Aí você fala assim, mas irmão, lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 9, né, 10, esse período aí, diz que, desculpe, diz que foi abolida a lei cerimonial. Exatamente. A única parte da lei que foi abolida é a lei cerimonial, porque na Bíblia existe a lei cerimonial de culto terrestre, essa foi abolida na cruz. Tem a lei de alimentação, que ela é válida, tem a lei dos 10 mandamentos, que é válido, tem a lei do amor próximo de Levítico, que é válido. Então, tudo isso temos que entender. Nem tudo na cruz foi abolido. A antiga aliança que, que Paulo descreve é o quê? É a ideia da Páscoa, do sacrifício de animais para purificação de pecado. Essa é a antiga aliança. Por isso que o novo sacerdote é Cristo. Por isso que temos que entender o que está escrito e não inventar. E não ir além do que está escrito. Tá bom? Vamos continuar aqui. Desculpa tá assim, é porque o PowerPoint não estava muito afim de me ajudar hoje. Então, se ele não estava afim, eu falei, beleza. Bom, vamos ver agora, abrindo a Bíblia e mostrar para os irmãos que Cristo, ao pregar, utilizou da lei. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou o único Deus. Ou, na tradução verdadeira, ouve Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Deus. Essa seria a tradução correta. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então você percebe que Jesus não pregou da boca para fora. Jesus usou o que está escrito. E esse versículo aqui, mais uma vez eu falo, ele destrói a Trindade. Aqui está falando de Deus o Pai. Como sempre, Jesus falou que o Pai é maior, o único Deus verdadeiro de João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro.
Então, Jesus Cristo nunca defendeu a Trindade e os apóstolos nunca defendeu. Um parêntese aqui aos irmãos. Outro, outro ensinamento da lei, né? Muitas pessoas acham que Jesus tirou do bolso as coisas, né? Imaginam, não, Jesus pregou que estava na lei. As cartas de Paulo, a maioria das pregações dele é em cima da lei. Mas por que as pessoas não têm esse conhecimento? Porque pregam que o Antigo Testamento é abolido e não lê. Vivem um falso ensino. Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Mateus 22, 37, 38 diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás, Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Seria a tua força. A versão que peguei para mostrar aos irmãos, mas o correto é tá forças também. E Jesus fala: Este é o primeiro e grande mandamento. Então você percebe que quando o Jesus fala da lei, quando ele prega para alguém, ele está usando o quê? A lei, o Antigo Testamento. Então eu acho incrível como as pessoas chamam Deus de mentiroso, Jesus de mentiroso, dizendo que a lei foi abolida. E pior, eu andei conversando com algumas pessoas essa semana e esses tempos. Existem pessoas que têm certo rancor, raiva de certas igrejas, certas denominações religiosas, que lá, por exemplo, fazia tal coisa, guardava o sábado, falava da lei, e a pessoa criou um muro, né? Associando a palavra de Deus ou algo que Deus mandou para a humanidade fazer, a humanidade que eu falo são os filhos dele, a humanidade que eu falo são os servos de Deus, ele associa aquilo a tal placa. Não. Nós temos que seguir o que está escrito. Existem igrejas que guardam sábado? Existem. Existe igreja que prega errado sobre o sábado? Existe. Tem gente que diz que o quarto mandamento é o mandamento, o maior mandamento de todos. Isso é uma heresia. É uma heresia. Uma outra heresia. Para ser salvo tem que guardar sábado. Heresia. Você é salvo por Jesus Cristo. Então tem algumas pessoas que guardam os mandamentos, mas pregam heresia. Então você não pode associar o mandamento à heresia de uma pessoa. Então você tem que ter essa maturidade. Vamos lá. Antigo Testamento. Levítico 19, 18. Eu esqueci de botar o B aqui, irmãos. Eu peço perdão. Esse 18 é a segunda parte do versículo. Diz assim: Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós percebemos aqui que, segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus Cristo, ele pregava utilizando o quê? A lei, o livro da Torá. Tá bom? Agora sim, aqui o PowerPoint me ajudou. Agora eu vou pegar outros versículos da Bíblia que comprovam a guarda dos mandamentos. Vamos lá. João 12, 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Olha só, mais uma vez, para quem acompanha aqui os vídeos do canal, esse versículo aqui de vez em quando aparece aqui com a gente. Por quê? Porque tudo que Jesus fala, ele não fala da boca para fora, ele não fala porque ele quer e não fala porque ele acha bonito. Ele fala porque o Pai manda ele falar. Então, tudo que Jesus falou, quem falou por ele? O Pai. Por isso que quem está acompanhando o nosso estudo de Atos, do livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, aos domingos, está aprendendo isso aqui, porque os apóstolos estão falando isso. E, infelizmente, hoje, a Babilônia, o sistema religioso, chama a Bíblia de mentirosa. Por isso que não percam nossos estudos. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus guardava os mandamentos, irmão. Se Jesus guardava os mandamentos, significa que Jesus guardava o sábado. Aí uma vez o irmão falou assim, Leone, mas espera aí, mas Jesus trabalhou no sábado. Não, Jesus não trabalhou. Não, mas os fariseus disseram, os fariseus que pregavam, que pregavam doutrinas que não estava escrito, os fariseus que iam além do que está escrito, os fariseus que pregavam tradição, eram esses que estavam julgando Jesus? Irmãos, temos que ser sábios, irmãos. Para o fariseu, era tudo ao contrário. Para você ter uma ideia, a ideia, não sei se hoje é igual. Na época, se você cuspisse no chão no sábado,
Segundo os fariseus, você já estava transgredindo o sábado, porque na visão deles você estava regando a terra. Isso é um dos exemplos. Então, para você ver o nível de conhecimento dos líderes dos judeus daquela época, eles estavam totalmente cegos. Se eles vendo Jesus, o Messias, não conseguiram vê-lo como Messias, imagina a Bíblia, irmão. Se os líderes religiosos não conseguiram ver em Cristo, não conseguiram enxergar em Cristo que ele é o Messias, imagine o sinal que está escrito. É por isso que muitas pessoas, quando vão conversar comigo sobre alguns assuntos, elas erram. Por quê? Porque não sabem nem do que está falando. Muitas pessoas apenas repetem o que houve dentro do templo, o que houve dentro de sua nação religiosa, mas ele nunca estudou. Então você não pode ficar repetindo as coisas, parece papagaio. Você tem que saber o que está falando. Você tem que abrir a Bíblia, tudo que você fala, você tem que abrir a Bíblia. Tudo que eu falo, eu abro a Bíblia. A Bíblia fala e eu explico. Contexto, contexto. Agora, Marcos 2, 27 e 28. Infelizmente, muitas pessoas, quando eu vou falar do sábado, só abro o 28. Por quê? Porque convém. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, eu não sei a idade dela. Ela falou assim: Ah, mas Jesus é o Senhor do sábado. Eu falei: Senhora, está correta, mas está negligenciando o versículo anterior. Ela, que versículo todo? Não sei que versículo. A mulher falou para mim. Aí eu abri a Bíblia. Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem. Olha o que Jesus fala. O quarto mandamento foi feito por causa do homem. Aqui não está escrito judeu, não está escrito Moisés, não está escrito apóstolo, não está escrito Adão e Eva. Não, homem. Eu sou um ser humano. Esse homem aqui é ser humano. Então Jesus está dizendo para você: o sábado foi feito porque existe o ser humano e não o homem por causa do sábado. Olha só, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, por que existe o sábado? Porque o homem foi feito. Entenda isso de uma vez por todas. O sábado é para ser guardado. Ah, mas é só para judeus. Não chame Jesus de mentiroso. Jesus está falando aqui homem, Jesus não está falando judeu. Se você pegar qualquer tradução bíblica, das 21 traduções diferentes que tem, do grego, do hebraico, do antiquitariano, da Almeida, qualquer uma, vai estar homem escrito, ou ser humano. Então, infelizmente, muitas pessoas que têm eu não posso falar que é fobia, mas uma certa aversão a mandamento, aversão a sábado, chama Deus e Jesus de mentirosos, sem perceber, sem perceber. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Claro que ele é Senhor do sábado. Ele estava com Deus na criação. Isso é simples, irmão. Ou seja, na hora de guardar o sábado, o 27 não existe. Não, mas Jesus é o Senhor do sábado. Se Jesus é o Senhor do sábado, aí que você tem que guardar, porque você segue aí. Você entende como as pessoas não enxergam a verdade? Não estão pregando a verdade? Muito bem. Agora, o apóstolo Paulo. Sem dúvida, o apóstolo Paulo, a meu ver, é um dos maiores pessoas no Novo Testamento que apoia e que diz que a lei tem que ser guardada. Só que as pessoas não entendem contexto, não entendem nem o que está escrito direito, imagine contexto. Pega um versículo isolado para falar uns absurdos, como eu já vi vários vídeos. Vamos ver. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha a pergunta de Paulo. A minha fé em Cristo anula a lei de Deus? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Eu vou colocar numa linguagem mais nossa. A nossa fé em Cristo anula a lei de Deus? Não. Agora que eu tenho que guardar. É isso que ele está dizendo aqui. E as pessoas chamando Paulo, Deus, Jesus e Paulo de mentiroso, dizendo que toda a lei foi abolida e que só é para judeu. Essa é a diferença. Aqui está dizendo ao contrário, que é para guardar. Romanos 7,12.
E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu vou até voltar, vou dar uma pausa aqui, e vamos voltar a ler o que é a lei. Não seja enganado por espírito antibíblico por aí. Abra a Bíblia. Porque bem sabemos, sabemos é plural, que a lei é espiritual. Como é que uma coisa espiritual para a nossa vida é anulada? Não estou falando o mérito de sacrifício de animais para purificação de pecados. Essa aí já era. O resto é válido. O resto que eu falo é a lei do amor ao próximo, do mandamento de Deus, a lei de alimentação. Tá? Mas sou carnal, vencido sobre o pecado. O que Paulo está dizendo? A lei é espiritual, eu tenho que guardar a lei, mas eu sou carnal, eu sou pecador. Eu não consigo obedecer 100%. É isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar. Muito bem. Romanos 7:22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Tá. Agora, quem é que vai chamar agora a Bíblia de mentirosa? Chama Paulo de mentiroso? Chama Deus de mentiroso? Um homem guiado pelo Espírito de Deus? Chama agora? Paulo está dizendo que dentro dele ele tem prazer na lei. Aí vem gente que não entende Bíblia, a lei foi abolida. Romanos 7:25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tá vendo? Mesmo após a ascensão de Jesus Cristo, Paulo guardava a lei. Nós temos que guardar a lei válida. Romanos 8:7. Portanto, a inclinação da carne é inimiga contra Deus, ou é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Quando alguém diz a lei foi abolida, ou a pessoa não tem ideia do que ela está falando, ou ela é carnal. É aqui que está dizendo. A inclinação para a carne, espírito e carne. A inclinação para a carne, ela é inimizade contra Deus porque não guarda a lei. Aquele que é espiritual, guarda a lei. É isso que está dizendo aqui. Por isso, tome cuidado com o que você está se alimentando espiritualmente. Como eu falei, existem pessoas sinceras, pessoas legais, pessoas que fazem excelentes pregações, que ainda não têm a luz para disso aqui. Existem. Existem pessoas que sabem disso aqui e não querem guardar. Eu já escutei pastores, onde eu moro, de igrejas, né? Igreja, salário. Eu sei que a lei é para ser guardada. Ele me dizendo, eu sei que ela é para ser guardada, mas se eu fizer isso, eu perco meu emprego. Uma pessoa dessa preocupada com salvação? Reflita você. Quantas pessoas têm pregado heresia por causa disso aqui, ó? Uma das heresias é dízimo dinheiro. Heresia do diabo. Heresia do diabo. Em nenhum momento a Bíblia diz que dízimo é dinheiro. Em nenhuma, eu já li 21 traduções da Bíblia diferentes. Eu nunca li que dízimo é dinheiro. Eu nunca li. Eu faço um desafio para você que fica aí enganando os seus fiéis, dizendo que dízimo é dinheiro. Coloque para mim aqui embaixo um versículo que dízimo é dinheiro. Coloque aqui embaixo. Coloque. Essa eu quero ver. Eu faço um desafio. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada. É, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A verdade está sendo dita. Hebreus, dizem que Paulo escreveu Hebreus, por isso que eu coloquei aqui. Hebreus 10, 16, 17. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o que Deus está falando. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E aí, galera que diz que ele é abolido? Qual é o Deus que você está servindo? O bíblico ou o que estão inventando para você dentro do sistema onde você está? Que você acha que está servindo a Deus?
Cuidado. 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Ou seja, Deus perdoa, né? Hebreus 8:10. Porque esta aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração os escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Quer ser povo de Deus bíblico? Guarde o mandamento, guarde a lei. Mas é o que está escrito. Não vai além do que está escrito. Cuidado. Tá? Tem muita gente que prega errado aí sobre a lei. Dizendo que a lei salva, que só vai ser salvo se guardar isso. Não, esquece isso. Você é salvo apenas por Jesus Cristo. Você reconhece Jesus como seu Salvador, você se batiza em nome de Jesus Cristo, e assim você começa a ter novidade de vida. E o que é ter novidade de vida? Guardar a lei. Guardar a lei demonstra as suas ações. Guardar a lei demonstra as obras de salvação. Você não é salvo pelas obras, mas demonstra as obras de salvação. É isso que você entender. Bom, o Senhor João, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim, 1 João 2, versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aí, está guardando? Reflita, irmão. 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Eu poderia parar a pregação aqui, pum, tchau, mas a verdade é essa. Aquele que não guarda o mandamento é mentiroso e nele não está a verdade. Quantas pessoas têm pregado aí achando que são ungidos, que são de Deus, que tem a verdade? Não, não tem nada. Não tem nada. Não estou falando daqueles que não têm conhecimento. Estou falando daqueles que têm, que sabem e não querem. Deus não leva em conta a ignorância. Entenda o que eu estou falando. Tem muita gente aí que não tem essa luz ainda e que são pessoas sinceras. São pessoas que vão alcançar a salvação. Mas quando você sabe do que tem que fazer, sabe a doutrina, sabe o que está escrito e você não quer, aí a situação é outra. Para que serve a lei? 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entende por que tem que ter lei? Lei é o que diz o que é certo, o que é errado. O que é o pecado? O pecado é você desobedecer à lei. Um exemplo: não terás outros deuses de mim. Você tem guardado isso? Ou você crê no Deus trino, antibíblico? Porque a Bíblia diz que só tem um Deus verdadeiro, o Pai. 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus, o Pai. Não tem três deuses. Isso é invenção de Babilônia. Tem muita gente que está quebrando o primeiro mandamento, crendo num falso Deus trino. Aí dizem coeternos, coiguais, consubstanciais. Agora abre a Bíblia e me mostra cadê essas três palavras. Não acho. Tem um exemplo aqui. Dízimo dinheiro. Outro exemplo. Outro exemplo. Né? Outro exemplo. Então tem muita gente aí que está servindo a Deus em pecado, porque está sendo enganado por falsa doutrina. Bom, agora o tio Tiago. Tiago 2, 8 e 9. Todavia, se cumprires conforme a escritura, a lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. De onde Tiago tirou isso? De Levítico, da lei. Mas, se faz acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Está aqui, ó, o que João acabou de escrever. Não obedeceu à lei? Pecou. O que é a lei do próximo? Honrar pai e mãe. Como Paulo escreve em Romanos. Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo. E não cobiçarás. Isso está dentro de amor ao próximo. E as pessoas não entendem. Então, o que está dentro de amor a Deus? Não terás outros deuses diante de mim, não terás para ti mais escultura, não tomará meu nome em vão e guardar o sábado. A Bíblia divide. Ela divide. Tá bom? Tiago 2, 10 a 12. Eu vi um comentário de um rapaz dizendo que aqui está tendo uma luta entre lei e graça. Então ele nem entendeu o que está escrito.
Aqui não está tendo briga de nada. Aqui está dizendo o que é o que é. Diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um ponto, tornou-se culpado de todos. O que Tiago está falando? Se você tem 10 leis, vamos colocar os 10 mandamentos. Você descumpriu um, tu já pecou. Porque o pecado é a transgressão da lei. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Exato. A mesma coisa, aquele que guarda todo o mandamento do próximo, mas não guarda para Deus. Em vez de seguir um Deus único, segue um Deus trino. Você não está guardando a lei. Você tem uma imagem, mas não tem mais de escultura, mas quer ser que nem um jogador tal, quer ser que nem um ator tal. Todo mundo para você é espelho, menos Jesus. Você já está idolatrando alguém. Não tomar o nome de Deus em vão. Tem gente que se diz cristão, fala palavrão. Se diz cristão, mete em briga. Se diz cristão, mete confusão. Se diz cristão, faz acepção de pessoas. A pessoa se diz cristão e não dá testemunho. Não dá bom testemunho. Não tomarás meu nome em vão. Tem gente que está no bar se dizendo cristão. Próximo, a pessoa não guarda nem o sábado. Diz que sábado é para judeu e Jesus fala que é para o homem. Isso é amor a Deus. Aí, versículo 12. Aqui que o rapaz confundiu. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Aqui a Bíblia não está dizendo entre lei e graça. Aqui está dizendo que você vai ser julgado pelo livre-arbítrio que você escolher. Até onde eu sei, Deus não manda um anjo vir com uma espada falar, obedece. Isso não existe. Deus não obriga ninguém a nada. Não obriga. Você obedece se quiser. Quer obedecer? Beleza. Não quer obedecer? Beleza. Mas você vai ter consequências disso. É isso que os cristãos hoje não entendem. Os cristãos hoje, eles fazem besteira e não querem colher. Ou seja, o cara mente, dá problema, o cara traz esposa, dá problema, vamos orar que o diabo tá furioso. O diabo não tá furioso, tá batendo palma para você. Uhul! Ele tá fazendo isso. A pessoa é hipócrita, tola, a ponto de ela fazer a coisa errada, ela não obedecer a Deus, aí vem a consequência errada e qual é o que pregam por aí? É o diabo. Seguindo falsa doutrina, as pessoas estão se enganando, se iludindo, infelizmente. Então é isso que está dizendo. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Por isso que Paulo fala: todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me convém fazer. É isso que está dizendo aqui. E as pessoas estão inventando coisas da cabeça deles. Sabe Deus de onde? E para encerrarmos, Apocalipse. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Nesse contexto de Apocalipse 12, dragão é o diabo e a mulher é o povo de Israel. Tá? E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Remanescente da semente significa aqueles que seguem a doutrina dos apóstolos. A mulher que teve Jesus é Israel. Representa o povo de Israel. Alguns falam que é Maria. Representa Maria, a mãe de Jesus. Como mulher em profecia representa a igreja, eu não vejo como Maria, eu vejo como um povo judeu. Tá? E foi fazer guerra ao remanescente da semente. O que é o remanescente da semente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Eu vou explicar isso aqui. Testemunho de Jesus não é uma profetisa. Testemunho de Jesus não é livro de A, de B, de C, de D, de F, não. Guardar o mandamento e testemunhar de Jesus. O que é testemunhar de Jesus? Ações de pessoas salvas. Mudança de vida. Nova criatura. É isso. Não seja enganado por Satanás, que fica dizendo aí que é profeta, que é profetisa. Não é. Não seja enganado. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Algumas versões, perseverança. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Novamente, Apocalipse defende o mandamento. E agora, para encerrarmos, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Aí você fala assim, irmão,
Mas a gente não é salvo por Jesus Cristo? O que que o mandamento tem a ver com isso? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que esse marcador de quadro branco seja uma pessoa. Ele aceitou Jesus, certo? Só que ele tem que ter novidade de vida. Então vamos supor que esse marcador de quadro branco aceite o que está escrito e viva a Bíblia. Ele vai começar a se limpar. Largou um pecado, largou outro pecado. Agora ele está obedecendo a Deus, guardando a lei, guardando o mandamento, e as suas ações refletem a Deus através de Cristo. Quando você guarda o mandamento, as suas ações, a sua obra reflete a quem você serve. Então essa é a ideia. Vamos supor, agora, eu não tenho nenhum aqui para mostrar. Pega uma caneta. Vamos supor que essa caneta aqui, ela também aceitou Jesus. Só que ela segue falsa doutrina, falso ensino e acha que está salva só porque aceitou Jesus, o resto não importa. Ela vive a libertinagem que Paulo condena, que Deus, através de Paulo, diz que condena. O que é libertinagem? Viver sem regra, viver sem lei. Então, essa aqui vive, o importante é Jesus, o resto está de lado, enquanto o outro, eu vou até arrumar aqui porque eu já fechei, enquanto esse pede para Deus o Espírito Santo para guardar a lei, para que ele possa refletir a Cristo. Então, essa é a diferença do trigo e do joio. E as pessoas não entendem. Meus irmãos, que Deus abençoe. Um ósculo santo a todos. Até nosso próximo encontro. Um abraço.